Olá, tudo bom? Deus abençoe você. Uma das maiores dificuldades que todas as pessoas têm na vida geralmente gira em torno de liderança. Muitas pessoas, elas têm algumas dificuldades para poder liderar, ela tem algumas traumas em relação à liderança, mas a grande verdade é que nós fomos chamados para liderar, pelo menos a nossa vida. Nesse vídeo eu vou estar falando algumas coisas que podem ajudar você na sua liderança, tanto pessoal, quanto ministerial, quanto profissional. Eu acredito que vai te ajudar. Vem comigo nesse vídeo para que a gente possa aprender um pouquinho mais junto. Bom, o desafio da liderança é algo que acontece com muitas pessoas. Na verdade, muitas pessoas elas têm alguma certa limitação ou preocupação com isso, na verdade, limitações impostas por elas mesmas, mas quando a gente pensa sobre liderar, sobre como fazer, como gerir pessoas, como gerir a nossa vida, a gente precisa tomar algumas atitudes, algumas coisas que façam com que a gente consiga uma produtividade maior. Não é verdade? Para liderar pessoas, a gente precisa gerenciar. Para liderar a nossa própria vida, a gente precisa gerenciar. Por exemplo, como que você age em relação aos seus sentimentos? Quando nós gerimos a nossa própria vida, os nossos sentimentos eles ficam muito mais controlados, a gente consegue administrar muito melhor, e isso é para tudo na vida. Em qualquer área, em qualquer situação, a gente consegue ter uma liderança muito mais efetiva. E nesse vídeo agora, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas questões tão importantes, algumas dicas apenas, sobre como que você pode melhorar a produtividade da sua liderança. Então, olha só, a primeira dica que eu quero dar para você fala sobre a questão de organização. Você é uma pessoa organizada? Você consegue se organizar? Você consegue organizar pessoas? Você sabia que muitas vezes, em muitos lugares, existe uma bagunça muito grande? Quando você chega, o ambiente está bagunçado, o local está bagunçado, as coisas estão fora do lugar porque não existe uma organização de liderança, não existe uma pessoa que possa começar a direcionar as coisas. E quando a gente pensa sobre essa questão de organização, é muito importante. Alguém certa vez disse que se nós queremos mudar o mundo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é arrumar a nossa cama. É isso mesmo. Arrumar a nossa cama é uma maneira que a gente precisa fazer, ou melhor, para a gente começar a se organizar. Existem pessoas que quando elas dormem, quando a gente questiona sobre essa questão, ela fala, para que eu vou arrumar? Eu vou dormir de novo. Não é verdade? Mas, na verdade, a arrumação da cama é apenas algo que vai fazer com que você seja mais motivado e consiga entender um princípio de organização. Organizar é gerir as coisas, é direcionar as coisas, colocar as coisas no lugar, colocar as pessoas no lugar certo. Nós, como cristãos, estamos envolvidos como ministérios e de vez em quando a gente consegue perceber algumas pessoas que estão nos lugares errados. São pessoas maravilhosas, são pessoas que têm um chamado maravilhoso, mas muitas vezes elas estão no ministério errado por uma necessidade. E aí cabe ao líder, cabe ao pastor, cabe ao bispo, cabe a seja lá quem estiver liderando aquele local, conseguir compreender as pessoas e perceber se elas estão no local certo. Organizar é a primeira dica que a gente pode ter aí sobre uma liderança eficaz. Você é organizado, precisa se organizar, tá? Outra coisa que precisa também para a gente poder ter uma liderança eficaz, que eu acho muito importante, a gente tem perdido muito isso nesses dias, é a questão da intencionalidade. Intencionalidade é uma palavra que tem sido muito usada nos últimos dias e elas demonstram intenção, ela quer dizer aquilo que você tem intenção de fazer. Quando você faz alguma coisa, quando você pretende fazer alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa, você é intencional naquilo que você faz? Lá na nossa igreja, nós temos trabalhado muito sobre isso durante esse ano de 2024, sobre como nós precisamos ser intencionais no que vamos fazer. Por exemplo, se nós formos fazer uma reunião, quando você vai fazer uma reunião, qual é a intenção dessa reunião? Qual é a intenção desse momento de conversa que você vai ter? Reuniões existem vários tipos, você sabe disso, mas a reunião que você vai ter é uma reunião de comunhão?
É uma reunião de organização? É uma reunião de direção? Quando nós fazemos esse momento, quando nós temos esse momento, essa questão de reunião, qual é a intenção da minha reunião? Eu preciso ter isso na minha mente para que eu tenha uma reunião produtiva. Eu preciso ter essa palavra na minha mente para que as coisas que eu vou fazer, com as pessoas que eu preciso fazer, ou com as coisas que eu vou administrar, os objetos que eu vou ter que mexer, esses objetos, essa minha atitude precisa ser intencional. Existem muitos líderes que eles não conseguem ter uma liderança tão assertiva ou pelo menos tão produtiva, seria melhor a palavra, porque eles não são intencionais. Marcam reuniões, mas sem algo específico. Vai fazer um culto, mas qual é a finalidade do culto? É para ajuntamento de pessoas, para salvar vidas, para gerar comunhão? Quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai conversar com alguém, quando você vai tratar alguém, quando você vai direcionar alguém, qual é a intenção que você tem? Qual é o seu objetivo por trás daquilo? Por aquela movimentação que você está fazendo. E isso é importante a gente ter em mente, você ser intencional. Porque se você não for uma pessoa intencional, você vai fazer muitas reuniões, mas não vai conseguir gerar o movimento literal que você precisa para que a sua liderança seja efetiva. Então a gente precisa entender que essa questão da intencionalidade é algo que precisa ser revisto. Eu preciso ser intencional nas coisas que eu vou fazer. Você, como líder, consegue ser intencional? Você consegue, quando você vai marcar alguma coisa, saber exatamente o que você quer e conduzir as pessoas a esse local? Ser líder precisa dessa questão de ser intencional. Uma outra questão também muito importante que a gente precisa ter, né, como essa questão de liderança, é a otimização de tempo. Você, como é que você é? Você perde muito tempo com as coisas? Você é uma pessoa que fala demais, explica demais? Você é uma pessoa, por exemplo, que sempre se atrasa? Tem que tomar cuidado, líder não pode se atrasar muito não. Mas você é uma pessoa que se atrasa muito? Você é uma pessoa que não consegue controlar ou gerir bem o tempo? Um líder eficaz e produtivo precisa gerir muito bem o tempo. Precisa entender que tudo tem que ter início, hora de finalizar. Tá certo que de vez em quando as coisas fogem do nosso controle, não acontecem exatamente do jeito ou da maneira que a gente queria, porém, não é motivo para que a gente sempre tenha uma vida assim. Um verdadeiro líder, ele consegue controlar e gerir muito bem o tempo, consegue cronometrar as coisas, consegue colocar tudo num tempo hábil, para não ficar sobrecarregado para as pessoas, para não ficar sobrecarregado para ele mesmo, para que o tempo seja otimizado e para que ele consiga, de uma maneira muito eficaz, resolver os problemas dentro de um tempo aproveitável. Eu vejo muitas pessoas que de vez em quando falam demais, explicam demais, coisas desnecessárias que às vezes acabam falando, demandando tempo. Eu de vez em quando vejo algumas coisas, principalmente na internet, e vejo muitas pessoas assim, como que as pessoas perdem tempo, né? Na internet, às vezes se pegam vendo feeds, rolando feeds para cima, né, ou para baixo, que não geram nada para essa pessoa, e quando elas vão ver, já perderam muito tempo. Conheço pessoas que sempre acham que vai dar tempo de fazer tudo, mas quando chega na hora não fazem. Conheço pessoas que querem abraçar o mundo, marcam várias coisas quase no mesmo tempo, quando na verdade vai ver, a hora já foi embora. Alguém certa vez disse que nós somos quem esperamos a hora, mas a hora não nos espera. Então é importante você, como líder, ter esse entendimento. Eu preciso otimizar o meu tempo. As minhas reuniões precisam ser objetivas. As minhas reuniões precisam ser claras. Eu preciso passar para os meus liderados qual que é a minha ideia e como que nós vamos colocar essas ideias que a gente está tendo, ou que eu tive, ou que o líder teve, em prática. E isso de uma maneira rápida, de uma maneira objetiva. Se nós não fizermos assim, a gente acaba fazendo com que as pessoas fiquem cansadas, a gente perde muito tempo e quando vai ver, o tempo já foi embora. Então, pensa nisso.
Então nós já falamos, olha só, sobre a questão da organização, a questão da intencionalidade e a questão da economia de tempo, da otimização do tempo. Para você que já está comigo até aqui no vídeo, eu queria muito pedir para que você se inscreva no canal. Eu estou começando agora esse canal, meu objetivo é chegar a 1.000 inscritos aqui nesse canal até o final de dezembro, e eu tenho feito vídeos e trabalhado para isso. Eu conto muito com a sua ajuda. Assim, e também, se esse conteúdo for interessante para você, eu vou, ao longo do tempo, trazer mais reflexões, mais devocionais, mais dicas sobre isso, liderança, finanças. A gente está começando a fazer um trabalho. Mas você que está chegando agora, se inscreve aí no canal, clica no sininho aí, me segue nas redes sociais. Vai ser uma bênção muito grande você me ajudar nisso aí, tá bom? A gente também precisa entender que um líder produtivo, ele precisa ter decisões racionais. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo sentimentalmente com pessoas, a gente acaba se envolvendo emocionalmente com algumas situações, mas um líder produtivo, ele precisa tomar decisões racionais. Lógico que, como espirituais que somos, como os cristãos que somos, o Espírito Santo nos direciona em muitas coisas, fala muitas coisas com a gente, nos guia de várias maneiras, mas nós temos que tomar muito cuidado para que as nossas decisões não sejam apenas emocionais. Vou colocar a pessoa na posição tal porque eu gosto, vou indicar a pessoa para fazer alguma coisa porque eu tenho alguma coisa de amizade com ela, né? Douglas Gonçalves, pastor Douglas Gonçalves, ele falou algo que é muito interessante. Ele falou sobre questão de liderança, uma vez eu ouvi numa palestra dele, e ele disse o seguinte: olha, eu preciso ter na minha equipe pessoas que pensem diferente de mim, porque quando essas pessoas que estão na minha equipe pensam diferente de mim, ele me dá, essa situação muitas vezes me dá a liberdade de eu não fazer tudo o que eu quero. E eu achei essa expressão muito forte. Por quê? Porque quando nós somos libertos de fazer tudo o que a gente quer, a gente erra muito menos. Não estou dizendo que nós precisamos ter pessoas que elas sempre vão contra tudo que a gente fala ou tudo que a gente ensina, não é isso. Tudo que a gente opina ou direciona, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que as pessoas que têm que estar na minha equipe, elas precisam pensar um pouco diferente de mim também, para que a gente assim possa construir uma questão de relacionamento, de objetividade, de assertividade muito maior. Mas as decisões racionais, elas precisam ser tomadas de uma maneira muito clara, muito objetiva e sem emocionalidade. E para a gente concluir, aí eu quero falar sobre a questão de comprometimento. Deixa eu te falar uma coisa que revolucionou meu ministério, revolucionou a minha vida, revolucionou muita coisa dentro de mim. Eu simplesmente comecei a me comprometer com tudo aquilo que eu fazia. Tudo aquilo. Eu vejo muitos líderes descompromissados. Eu vejo muitos líderes que não têm compromisso com as suas lideranças. Eu falo isso em relação à gestão de trabalho, eu falo isso em gestão de empresa, eu falo isso como igrejas por alguns locais que eu já passei. Mas a grande verdade é que quando um líder ele se compromete com aquilo que ele está fazendo ou liderando, as coisas fluem muito melhor. Por quê? Porque o comprometimento exige que eu seja exemplo naquilo que eu estou fazendo. E quando eu sou exemplo naquilo que eu estou fazendo, as pessoas me seguem. As pessoas, elas querem estar perto porque elas veem um líder e não um chefe. O grande problema, muitas vezes, em relação a problemas de liderança, é que eles são apenas chefes. Eles mandam, eles orientam, eles direcionam, mas eles mesmos nunca fazem. E isso é um problema muito sério que acontece muitas vezes em torno de liderança. Então, o comprometimento do líder na causa faz com que a liderança dele seja muito mais produtiva. Eu quero motivar você a seguir esses passos. Então, se organize na sua vida, veja aí o que está desorganizado, seja uma pessoa intencional nas suas atividades, nas suas ações, seja uma pessoa mais intencional, tenha também uma visão de tempo
organize melhor o seu tempo, tenha uma otimização de tempo. Outra coisa muito importante, as suas decisões precisam ser decisões racionais e não apenas emocionais. E para concluir esse vídeo aí, seja também uma pessoa que se compromete com aquilo que você está fazendo. Eu acho que, de um modo geral, são 5 conselhos bem rápidos, bem práticos, para que você possa colocar em prática e fazer com que isso desenvolva muito mais a sua liderança. Para você que chegou até aqui, muito obrigado de verdade, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, meu nome é Isaac do Nascimento. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, dá essa moral, me ajuda a chegar aos 1.000 inscritos aí o mais rápido possível, tá bom? E, na verdade, eu quero passar de 1.000, mas a minha ideia era 1.000 até dezembro, tá bom? Conto com você, conto com o seu like aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Um abraço e fica na paz.